Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Cafeona. Vou fazer mais um vídeo para vocês sobre spins. Vou fazer de dois formatos dessa vez. Vou fazer a primeira parte de um review de umas mãos que eu salvei, que eu joguei esses dias, que eu achei interessante. É, Vou fazer essa primeira parte de um review e a segunda parte de live play, de eu jogando. E vou comentar essas mãos aqui primeiro, que eu separei. E a primeira mão é esse K6 Suited do Small, 22 blinds. Pré-flop eu acho que é standard da Limp. Essa mão joga bem pós-flop de Limp. Dá pra dar check, dá pra dar Limp Call se ele der ISO. Tranquilo. No flop aqui a primeira decisão interessante que eu acho. É, Dá pra se betar essa mão. É claro que é ok. Mas eu acho que ela joga bem de check também nessa situação específica, porque por dois motivos, por proteção, para a gente proteger o nosso range de check call também e para a gente controlar o pot, porque ele tem as mãos de valor dele, ele tem valete 10 no range dele, ele tem dama 9 e basicamente eu acho que a gente pode dar alguns checks no flop com o rei para a gente controlar o pot. Então, eu acho que se fosse um rei um pouco melhor, a gente com certeza já é melhor o bet. Um K9 off, um rei 8 off, até um K7 off. O K7 off eu iria todos de bet. O rei 6 eu acho que é bom jogar de check às vezes, para controlar. Então eu fui de check. Turn foi check-check. E no river eu acho bem close para value betar. Eu acho que na verdade eu acho que é melhor dar check para poder dar check call ainda do que apostar. É... E no turn eu acho que é claro que a gente não precisa apostar, porque ele pode ter o as, pode ter o 9. Não são todos os ases que dão ISO pré-flop. Então no turn ele pode ter o as, como ele deu check no flop ele ainda pode ter o as. E os 9, claro. Então o turn eu acho que é standard e no river eu acho que é melhor ir de check mesmo. Segunda mão aqui, As 9 off, 18 blinds, raise pré-flop para dar raise call. Essa mão eu acho que ela joga muito bem de raise pré-flop para poder dar raise call. Ele vai chovar algumas mãos que a gente está dominando. No flop aqui a gente tem o terceiro par, só que é uma situação que a gente tem que precisa controlar o pot, porque ele tem várias mãos que tá ganhando da gente. E a gente tem o backdoor flush draw, a gente não quer dar bet e tomar raise e ficar numa situação ruim. Então acho que é bem tranquilo a gente dar check atrás e controlar o pot. Nesse turn valete de paus a gente pega bastante equidade. É uma mão que se a gente tivesse só o as de paus já é mais do que suficiente para a gente dar call. E basicamente não tem muito sentido a gente querer dar raise também. Fold é fora de questão. Raise também eu acho que não tem muito sentido, porque ele está representando flush, ou a dama, ou straight. Ele está representando basicamente sequência, ou então flush. E contra esse range faz muito mais sentido a gente dar call do que inventar algum raise. Então a gente dá call. E nesse river 5 e ele bet 40% mais ou menos. E aqui eu resolvi foldar porque
ele tá representando pra mim as mãos de valor. Ele tá representando sequência ainda, sequência e flush. Ele pode ter tanto a dama quanto até um 8-7. Eu acho que é possível a gente ver até um 8-7 jogando assim. E, e eu até cheguei a considerar raise para transformar em bluff, mas eu acho que contra esse range que eu tô percebendo dele, que é os flushes ou então é, sequência com a dama ou até o 8-7, a grande maioria, é claro, é o flush e a dama, o sequência na dama, eu acho que essas mãos não foldam de jeito nenhum. Pelo menos no Party Poker, o field é muito agressivo e muito call station. Pessoal, é muito difícil de largar a dama ali. Praticamente é muito raro eu querer dar esse show para tentar foldar a dama, porque eu acho que não vai foldar. Talvez se fosse num field que os jogadores foldassem a dama, aí seria bom o show. Mas como eu acho que não é o caso, eu acho que a gente tem que estar sempre percebendo as tendências do field. E como eu acho que o jogador com a dama ali, sequência, não folda, então eu opto por largar, desistir da mão. E eu até cheguei a pensar se não teria alguns bluffs para poder dar call, mas também não vejo tantos bluffs assim. É muito difícil de eu conseguir pensar em algum bluff, então eu acho que eu dei fold e acho que é ok nessa situação. Eu acho que o raise no river só funcionaria contra o 8-7, contra todas as outras mãos que eu falei, apesar de a gente estar bloqueando o flush, claro, mas eu acho que tem muitas damas que joga assim, então assim, não foldaria, não funcionaria. Só funcionaria contra o 8-7, que é só uma mão. Então eu preferi não entrar nessa linha. Essa mão aqui, 10-7, heads up 15 blinds, limp check. No flop aqui, ele dá bet e a gente tem top pair, com certeza melhor mão, uma boa porcentagem das vezes. A gente não tem necessidade de dar check raise. Eu acho que um bom range para a gente dar check raise aí seria o 4. Vários 4, a maioria dos 4 a gente poderia dar check raise com um 10 bom, que seria um dama 10, um dama 10, um valete 10. Eu acho que a gente poderia dar check raise. E os 10 médios a gente pode ir de check call tranquilo para proteger o nosso range também. No turn dama ele dá check, e aqui eu acho que todas as damas dão bet. Os 10 que ele tem que são bons, que seria rei 10, rei 10, valete 10, até 10 e 9 eu acho que a tendência é ele dar bet de novo. Então eu acho que eu tenho a melhor mão aqui quando ele dá check no turn boa parte das vezes. E no river aqui eu acho que a gente pode valor e betar nosso 10, porque igual eu falei, a dama eu acho que praticamente todas as vezes dá bet turn. Os 10 bons que eu tô perdendo também eu acho que dão bet. E a gente tá empatando até contra valete 10, né? Sendo que o rei 10, que a gente tá perdendo, o rei 10, a tendência é apostar no turn também, por valor. Então a gente, com o bet, a gente extrai do 5, a gente extrai de ace high, de até um king high às vezes, se ele for pagador. E talvez de um 6-6 que ele deu limp por trap, 3-3, até 8-8 talvez. Então acho que bet river tranquilo por esse motivo. Essa mão aqui no heads up também, 30 blinds. O jogador deu raise pré-flop, a gente defende. Os suitors dá pra defender todos. E nesse flop aqui a gente
flopa o terceiro par. E aqui é uma situação daquela que o Pecaio até falou, eu vi um vídeo dele falando sobre essa situação específica, que a gente precisa defender esse terceiro par com raise na C-Bet. E aqui realmente faz muito sentido mesmo, nessa situação específica. Basicamente, o raise na situação, para mim, são por dois motivos. Primeiro porque a gente tem uma mão boa nesse flop, a gente tá ganhando essa mão aí, pelo menos eu acho que uns 40% das vezes, mas a jogabilidade dela não é tão boa. Então, a gente jogando de check call, o board vai piorar muito, ele vai conseguir barrelar e tirar a gente em várias situações. E dando raise a gente consegue definir essa mão já no flop, a gente consegue puxar ela várias vezes. E mesmo que a gente não consiga, mesmo que ele não fold agora, ele ainda pode dar call com alguma mão pior, com algum ace high, por exemplo, ou então algum 5-4 dando float, ou então algum dama e valete, dama 10 com alguma de ouros. E a gente pode avaliar mesmo se ele der call, a gente pode avaliar o turn e para ver se a gente continua apostando, ou se a gente dá check, e mesmo assim a gente pode ter valor ainda de showdown. Então eu acho que essa situação, eu acho que joga bem de raise, esse 8-2 suited no flop. E uma coisa que eu acho que também que é bom falar também é que eu acho legal, bem legal dar esse raise no flop com essa mão específica, mas assim, eu acho que não tem necessidade da gente dar raise na C-Bet dele com todos os dois, porque senão a gente vai estar dando muito raise na C-Bet dele e aí a gente começa a ficar um pouco explorável também. Se ele quiser dar, se a gente começar a dar muito raise com qualquer dois, com todos os dois, ele vai poder dar raise, vai poder dar muito float e aí já não começa a ficar tão bom assim. Então, com algumas mãos, por exemplo, 5-2, 4-2, 3-2, talvez seja uma boa para dar check call, porque, por exemplo, com um 4-2 suited, um 4-2 de paus, por exemplo, a gente tem algumas cartas que melhoram nossa equidade, por exemplo, se bater um 5 ou bater um 3, alguma coisa assim, a gente ganha um pouco mais de equidade, pelo menos, né? Essa mão aqui no heads up também, 14 blinds, K5 suited, o vilão da limp e a gente dá check atrás. Check atrás é bem standard, essa mão joga bem pós-flop. E a gente precisa ter essas mãos, esses K-X suited, principalmente K5 suited, K6 suited, K7 suited no nosso range, até para fortalecer o nosso range para jogar esse pós-flop de limp. Então vem esse flop e a gente dá check e ele dá bet. E aqui é um check call tranquilo. King High, na maioria das vezes, boa parte das vezes vai ser bom aqui. A gente tem o backdoor flush draw ainda. E no heads up, mesmo com 15 blinds, 14, 15 blinds, os jogadores limpam muitas mãos fracas para tentar levar no pós-flop. Então aqui é bem tranquilo. E nesse turn aqui, a gente dá check. E aqui, se ele apostasse, seria um call bem fácil. Basicamente porque com 15 blinds aqui, muitos ases fortes vão de raise para dar raise call. Rei dama, que seria o nuts aqui, a gente está bloqueando. A gente tem o rei. E mesmo assim, a gente está bloqueando. E mesmo assim, com 15 blinds, a tendência é dar raise com rei dama. Grande parte das vezes, a maioria deles
A melhor jogada seria com 15 blinds da raise, então praticamente não dá pra descartar 100%, mas é muito difícil dele ter rei e dama. O as também são poucos, principalmente porque vários ases, eu acho que seria alguns as X suited, que daria esse limp pré-flop, ou então algum outro AX off, sendo que alguns AX off pode chovar pré-flop também, então vamos colocar aí alguns AX suited. Mesmo assim, esses AX suited no flop pode dar check atrás para tentar levar pro showdown, então assim, eu acho que não tem muito as, não tem muito rei dama. Então, e é uma situação boa para eles continuarem blefando, né, para tentar representar esse as, né? Porque não é todo jogador assim que pensa bem a fundo, assim, profundo, né, nessa questão de range. Então ele pode, eu sei que ele, na minha visão, eu sei que ele não tem muito rei dama no range dele, mas às vezes ele não consegue chegar nessa tão profundo nessa linha de raciocínio e tenta representar esse rei dama, né? E ele dá check, não aposta. Então aqui ele pode ter o valete jogando assim. Eu acho que o 10 a tendência era continuar apostando. E o as, se ele estivesse por algum acaso também, eu acho que a tendência era apostar. Então a gente dá check. E no river, eu acho que seria um call bem fácil se ele dá bet. Porque 9-8, que seria a mão que completou aqui no river, 9-8 também eu acho que seria bem difícil ele ter no river, porque quando bate esse as, muitos jogadores tendem a blefar esse as quando, quando eles não têm nada. E quando ele tem 9-8, é a melhor mão que ele pode ter para blefar aí, porque é um blefe com equidade. Então sempre que a gente puder blefar com equidade é sempre melhor. Então, assim, seria um call bem tranquilo por isso, porque 9-8 a tendência seria apostar no turn, e como ele deu check, então acho que seria bem tranquilo a gente pagar, mas ele deu check, e eu acho que a gente puxou essa mão no river. Próxima mão aqui, K5 suited no big, no heads up também, 30 e poucos blinds. Check, check. Essa mão aqui não é boa para isolar. Ela joga bem de check para proteger o nosso range de check, fortalecer ele um pouco. E aqui no flop seria um check call tranquilo, não tem necessidade da gente dar raise aqui, a gente tem nosso rei, a gente tem valor ainda, então assim, jogar de check call joga bem melhor do que de check raise. Talvez aqui um flush draw pior seria melhor a gente jogar de check raise, por exemplo, para mim, um flush draw aqui, que se a gente for jogar de raise, teria que ser duas opções, ou alguma mão, um draw muito forte, por exemplo, um 10 e 7 de ouros, ou um 10 e 8 de ouros, ou um 8 e 7 de ouros, ou um 7 e 5 de ouros, ou um 7 e 4, por exemplo, um 7 e 4 de ouros, que é um flush draw, mas que tem backdoor straight também, que a gente vai poder continuar em algum 8, por exemplo, se a gente tem 7 4 de ouros e a gente dá check raise, a gente vai poder continuar no 8, no 10. Então, assim, essa opção também, tipo, de um 7 4 de ouros, ou de um 8 4 de ouros, ou então até um 3 2 de ouros, eu acho que é o pior flush draw que a gente pode ter, eu acho que ok a gente jogar assim também. Também a gente tem que tomar cuidado porque esse flop ace high não é um board que a gente vai ter tantas mãos de valor, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode escolher alguns bluffs, mas a gente tem que ver se a gente tem mão suficiente de valor. Então, nesse caso específico, a gente vai ter 9-6 off e suited, e a gente vai ter alguns ases, então assim, não dá pra gente escolher tantos bluffs assim. Então, tem que
tem que escolher eles bem, mas eu acho que essas opções seriam boas. Esses combo draws, ou então um 7-4 de ouros, 8-4 de ouros, ou então até um 3-2 de ouros, eu acho que é ok. E depois foi check, eu acho que é isso mesmo, tentar levar pro showdown. O rei às vezes é bom, na maioria das vezes também ele vai ter algum 6 ou até algum 4 que acertou no turn. Próxima mão aqui, 10 e 9 no heads up, 18 blinds. Eu dei limp, que é bem standard. A gente pode dar call tranquilo se ele der ISO. E aqui no flop eu apostei. Boa parte das vezes quando a gente não acerta quando a gente dá limp, a gente pode tentar levar, porque ele também não vai acertar o board várias vezes. E essa mão aqui a gente tem uma jogabilidade boa, a gente pode construir em várias cartas de espadas ou algum valete. A gente pode acertar um 9 ou 10 que seria bom pra gente. E aqui no turn ele dá lead, ele sai apostando forte até 3 quartos. E essa aposta dele é estranha, bem suspeita. Por dois motivos, porque ele está representando basicamente alguma dama para mim, porque eu acho que se ele tivesse algum dois pares no flop, a tendência era ele dar raise, já dar raise no flop para extrair valor. E algumas damas boas eu acho que já dá check raise no flop também, por exemplo, dama e valete, dama 10. Rei dama não estou colocando porque rei dama tende a isolar pré-flop. Então, dama e valete, dama 10, até dama 9 eu acho que a tendência seria ele dar raise no flop. E dama 9 a gente está bloqueando, então é difícil. E então, assim, basicamente para mim ele está representando um dama 8, um dama 6, um dama 5. Ou então algum dois pares com esse 9, que seria um 7-9 ou um 9-4. Só que esses dois pares com 7-9, 9-4 até pode ter, mas é bem mais difícil porque a gente já tem um 9, a gente está bloqueando essa mão. Então esses dois pares com 9, que seria 9-4 e 9-7, eu acho bem difícil. Pelo fato da gente estar bloqueando. Não é impossível, mas diminui bem. Então, mesmo assim, é um call bem tranquilo no turn. A decisão é mais pro river mesmo. E ele pode ter alguns bluffs, ele pode ter 6-5, 8-6, 8-5, 6-3, mãos desse tipo. Pode ter algum KX que resolveu jogar assim. Pode ter algum valete 8 com algumas espadas. E no river bate esse rei e ele sai apostando forte assim. E aqui eu já tinha pensado a mão, né? Nesse turn, quando eu paguei, eu já tinha pensado mais ou menos nas opções do range dele. Isso tudo que eu falei, eu já tinha pensado no range dele e de como que eu estava percebendo essa jogada dele. E no river, para mim, foi um call bem fácil até. Eu gastei uns 2, 3 segundos, porque eu já tinha pensado antes. E o rei, igual eu falei, algumas vezes ele pode ter o rei jogando assim, mas eu acho que é bem mais difícil. Eu acho que o mais comum é as outras mãos que eu falei, 6-5, 8-6, 8-5, valete 8. É, o rei, na verdade, é um ou outro assim na vida que vai ter. E mesmo assim, eu acho que não joga de chove assim, né? Eu acho que pode até apostar, mas faz uma aposta menor. Então, eu acho que é um call bem fácil, por esses motivos. A dama, se ele tivesse alguma dama, igual aquele dama 8, dama 6 que eu falei, dama 5, também não jogaria assim, né? Então, eu acho que
que é um call bem fácil por esses motivos. E ele tava blefando mesmo. Essa mão aqui no 15,30. Essa mão é interessante, 12 blinds. O small blind aqui é um regular muito bom. É um dos melhores para mim nos $20. Ele dá limp e aqui eu acho que é um spot bom pra gente dar shove, 12 blinds. Basicamente é melhor a gente dar shove com esse K3 do que um K7 off, do que um K7, do que um K8, até do que um K9. O K9 não tenho certeza, mas o K8 e o K7 off são check, eu acho, com certeza. Apesar de serem melhores do que o K3, mas o lance de dar check com o K7 e com o K8 e dar shove com o K3 é porque o K8 e o K7 jogam melhor de check, jogam melhor o pós-flop do que o K3, e o K3 tem o blocker ali, então o small vai dar limp fold várias vezes e o K3 não joga tão bem assim, então na situação específica eu acho interessante o shove aqui. E eu acho que eu até conferi essa mão depois e por GTO é bom o shove, sim, de K3 contra o limp do small, 12 blinds. E aqui ele foldou mesmo. Beleza, próxima mão aqui no heads up também. 8 blinds e meio. Dama 5. Essa mão aqui, por Nash, dá pra ir all in pré-flop. Mas eu acho que se o vilão não estiver chovando muito, dá pra gente jogar de limp. Pra tentar diminuir a variância e tentar levar no pós-flop. No flop ele dá check. E aqui é uma situação que eu daria muito check com 3, muito check com 2 para controlar o pot. Porque vamos supor que eu tenha um 10 e 2 suited que eu dei limp, um 10 e 5 de copas que eu dei limp pré-flop. Eu ia querer dar check no flop para não correr o risco de tomar check shove e ter que largar meu par de 2. Porque eu acho que pagar também não tem como. Então, assim, eu daria muito check com 2, com 3. Então, eu achei bom a gente dar check aqui nesse spot específico aqui com esse Dama 5 para balancear o nosso range de check atrás, para fortalecer ele. E também porque a gente tem o backdoor flush draw na Dama. Isso ajuda bastante. E também porque eu gostei bastante da gente ter esse 5 na mão. Da gente fazer esse check atrás com esse 5. Primeiro porque a gente já não tem um kicker muito bom. Isso ajuda. Porque, por exemplo, se a gente tivesse um Dama 8 até um Dama 9 suited, porque Dama 9 suited aqui eu jogaria de limp pré-flop. E se ele desse ISO eu daria insta-call pré-flop. Então, se eu tivesse Dama 9 suited ou um Dama 8 off ou então um Dama 7 off, eu já prefiro 1000 vezes ir de bet, porque a gente já tem um kicker melhor. E o outro motivo é que a gente tendo 5 aqui, a gente está bloqueando as mãos que a gente quer que ele dê call, que ele dê call, né? Por exemplo, a gente tendo 5 aqui, é menos provável dele ter um 6,5, um 5,4, que com certeza daria call no nosso bet, ou então até raise. Então, e se a gente tem um Dama 7 um Dama 8, aumenta mais a possibilidade dele ter um 5 e dele ter um 5,4, 6,5, que pode fazer alguma graça, né? Ou então até, por exemplo, se a gente tiver um Dama 8 um Dama 7, ele pode ter um Dama 8, por exemplo, ele pode ter um 7,5 com alguma de pause e querer blefar, querer dar mini raise, por exemplo, ou dar float fora de posição. Então, eu acho
Interessante esse negócio do blocker aqui nessa situação específica, né? Essa próxima mão aqui, valete 9 suited no heads up. Tá, ele deu limp e é 18 blinds. E aqui eu dou check. Aqui nessa situação não é bom a gente dar ISO, porque é difícil da gente dar ISO, e se ele der shove a gente dá call, e também ISO fold também não é muito bom, e esse valete 9 suited joga muito bem pós-flop, então aqui eu acho que é bem tranquilo a gente dar check. No flop aqui, eu acho que normalmente broca assim em heads up, mesmo com flush draw, assim, dá pra gente jogar de check call tranquilo, ou até check raise. Eu acho que nessa situação específica mais check call pra dar float, e até pelo valete high, que às vezes vai ser bom. Mas aqui ele aposta forte, até ele aposta o pot, e normalmente nessa situação, no que eu percebo do field, essas mãos sem note, né? Essas mãos é mais valor do que fraqueza. Então aqui normalmente esse size para mim é mais o rei ou a dama do que blefe. Então eu decidi largar já no flop por causa disso. Se fosse um bet de até 20, 25 ou 30 eu daria call, mas esse size eu percebi o range dele mais forte pelo size, então eu achei interessante colocar essa mão por causa disso, de que eu jogaria de uma forma, mas pela percepção aqui que eu tive de um bet mais forte, eu achei força aqui, eu, eu achei que foi melhor foldar de uma vez. Talvez se tivesse uma copas aqui, o backdoor a gente teria que dar call, que aí já melhora bem já pra gente. Mas na situação específica eu acho que é ok, check fold. E essa mão aqui, ela é diferente, ela não é nem de estratégia não. Ela é no heads up, 25 blinds. E eu dou raise e o jogador dá all-in. O 5-5 aqui é bem, bem, bem tranquilo, bem fácil da gente de raise call. E ele tinha 5 e 2 suited. Essa aqui foi só pra dar uma animada aí pra vocês, que é pra evoluírem, pra trabalhar o jogo de vocês, pra chegar nos 20 logo ou até maior. É, eu achei legal separar essa mão aqui pra mostrar isso pra vocês, pra dar uma animada aí em vocês. E espero que vocês tenham gostado do review. E eu vou passar pro, pro live play agora. Vou jogar uns 40 minutos mais ou menos. Uns 40, 45 minutos mais ou menos. E já volto com vocês.